E aí galera, estamos aqui de volta. Para começar o vídeo, eu gostaria demais que esse cara estivesse junto com a gente lá, porque explicando um pouquinho, tá? Muitas pessoas até perguntou pra gente, né, Gustavo, por que razão, foi por uns 2 ou 3 motivos que o Gustavo não pôde estar. Ele tinha algumas coisas para fazer. Sim. Teve também o fato monetário, tá? Sim. Que não é barato, tá, pessoal? Bem caro. Pessoal, é muito caro ir pro Japão. E dessa vez, tá? Eu tinha conversado bastante com o Gustavo, ele até falou assim, não, amigo, melhor vai lá, faz o que você tem que fazer com a família. Isso. Porque dessa vez eu fui mais para mostrar o Japão pro meu filho, para minha filha. E muitas pessoas acham que não, mas eu fui lá para agradecer também a primeira vez que eu fui que eu tive no Japão, né? O Japão me aceitou demais, tudo que eu tenho hoje saiu de lá, então eu fui lá para agradecer, tá? Mas dessa vez que a gente fomos lá, não foi bem para fazer alguma coisa relacionada a carro. Considerações finais sobre o Japão. Eu, quando cheguei lá, nem Eric, a gente achando que a gente ia chegar e ia olhar da janela do avião e ia ver o Skyline, ver BM, os RD, S14. Mark II. Aí tipo assim, né, a impressão que teve, assim, tá certo que a gente descemos do avião e já, como a gente não temos carro, não tínhamos nada assim, a gente fomos dependendo de trem, tá certo que lá não tem o que falar, né? O trem lá funciona. Dá a impressão, né, de que anda, puto sacrifício. Não foi sacrifício, pessoal, o trem lá, fora de série, meu. Então você não andava por via pública, assim, onde também tinha bastante carro. Então a gente tivemos essa negatividade, vamos falar, que não deu pra gente ir pros locais assim realmente que tinham os carros. Depois alguns seguidores deram uns toques pra gente, falaram assim, amigo, em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Eu até fiquei com vontade, mas eu não tinha recurso para poder ir. Porque muitos lugares assim que tem encontro de carro, você tem que ir de carro, não tem como você ir de trem, né? Sim. Então ficou complicado. Mas, quem sabe numa próxima oportunidade. Então, no primeiro instante que a gente chegamos, primeiro, segundo dia, a gente ficamos metade contente e metade triste, porque aquela parte que achar o JDM ficou meio assim, deixou a desejar. Por um outro lado, os novos carros absurdos, né? DS, os Crown da vida. Os Crown chamou a atenção. Esse Crown, pessoal, tá certo, vocês que estão no Japão, vocês vê todo dia esses carros aí, pra vocês é normal. Mas, cara, pra gente que estamos aqui no Brasil, ver aquele carro, cara... absurdo, né? Que carro bonito. Aqui no Brasil, a gente estamos vivenciando aí de lançar novo Santana, novo Monza. Você entendeu? Pô, o cara tira o carro de linha para depois voltar o carro de linha, tira de linha, volta de linha, vai entender, né, meu? Vai entender. Mas, esses carros novos, tá? Não só os sedãs, mas é o que eu chamei de vago, essas vans que nem tem aqui, porque hoje aqui no Brasil, você fala em van, você já pensa em trabalho, né? Já pensa Tropic, não sei o que lá, da Mercedes, esses tipos de carro. Kombi, esses tipos de carro. Mas lá no Japão, não. Vocês acompanharam lá no canal. Vocês viram que maravilha, né? Tinha um lá que o assento virava cama. Meu, você não... E aquela lá com os bancos concha? Você viu? Meu, muito louco. Então, uma parte da gente em relação a carro ficou meio assim, triste, mas outra metade... Abriu a porta pro novo, né? O que você sentiu? Outro mundo, né? Outros carros, outra coisa, pessoal. Vocês não têm ideia como a coisa lá é diferente. Tanto tá, pessoal, que muitas vezes a gente chegávamos em casa bem tarde, daí eu chegava e falava, principalmente a minha filha, né? E aí, filha? Eu queria morar aqui no Japão. Eu queria morar no Japão, tá? Então, realmente é uma cultura que eu vou falar pra você, eu não sei usar a palavra ideal, mas encanta, viu? Encanta. Porque tudo funciona, você entendeu? O tratamento que você tem
você entra numa loja para comprar, independente se você vai gastar 10 reais, 20, 50, 100 reais, ou se você só vai entrar para pedir uma informação, é o mesmo atendimento. É o mesmo carisma, a mesma dedicação, mesmo tudo. Então, e às vezes você ia lá procurando um produto que a pessoa não tinha, mas o concorrente tem, eles indicavam o concorrente, Gustavo. Ele chegava, ó, eu não tenho, mas ó, vai numa loja assim, 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 que eles vão te tratar assim. Não tem essa... Aqui eles fazem ao contrário. Não, espera aí uns 30 dias que a gente traz pra você. E quando eu cheguei na cidade, na última, claro, que nem eu mencionei, eu morei em vários locais, tá, pessoal? Em várias cidades que foi até marcante, porque pra mim não interessa se foi 5 minutos, 10 anos, 50 anos. Tudo tem um aprendizado, você concorda? O local que eu mais fiquei foi esse local aí que eles viram, que foi quando eu comecei também a fazer o drift. Antes disso eu tinha os Lancer, tudo, e foi uma coisa marcante, te juro por Deus que me deu até vontade de chorar, começou a sair lágrima na hora, eu até disfarcei um pouquinho. Meu, foi uma emoção assim, sem igual, incrível, retornar para um lugar que hoje, graças a Deus, foi o carro-chefe para ter o que eu tenho hoje, né? Então, e continua. O que me deixou impressionado, Gustavo, é que quando eu desci, eu fui nas maquininhas lá, que nem você viu, tava 130. Lá, às vezes as pessoas me comunicaram, falaram, não, o normal é 130, mas não, andando na rua era tudo 110. O mesmo preço de antigamente. Você entendeu? Você vê que não teve bolha inflacionária no país, né? Então, tipo assim, pra você ter uma ideia, aqui a gente tem aquela desculpa de falar que o combustível aumenta, tudo aumenta, né? E o combustível aumentou, porque lá o combustível não depende deles, não é a fabricação deles. Eles têm que importar, então eles dependem do dólar. E quando aumenta. E lá, quando eu estava lá, uma gasolina normal era 99 ienes, 100 ienes. E hoje está de 125 a 135, uma coisa assim. Eu não abasteci nem nada, mas é o que eu observei lá. E a gasolina premium lá, acho que está de 145 a 150, 160 ienes. Na minha época era 115, 120, tá? Então, aumentou, mesmo que aumentou isso, para você ver, o governo tenta segurar, as empresas tentam segurar para que o negócio aconteça, assim, entendeu? Então, para que a população não seja afetada, né, pelos problemas deles, né? E eu até vi, assim, conversei com algumas pessoas lá, que quando eu estava lá era 5% de imposto, e agora está 8%. E parece que o governo está querendo aumentar para 10% e todo mundo, nossa, vai ser difícil. Não que as pessoas não queiram pagar, porque as pessoas acreditam no governo. Se o governo está falando que tem que ser 10%, eles têm certeza que o governo está fazendo o melhor possível e tem que ser o 10%. O 10% é caro? Quanto que a gente paga aqui? São uns 30. 30? 50% do nosso salário é imposto. Você vai comprar... você sai por aí e vai comprar umas latinhas com seus amigos aí. Aí você olha lá na latinha lá, você pode ver o tanto de custo tributário que cai. Você compra uma caixa de latinha, você paga 50 e poucos reais na caixa, você vai pagar uns 20 conto de imposto. Então, porque você vê como que funciona lá. Lá funciona da seguinte forma. Não interessa o que você vai comprar, se você vai comprar cigarro, se você vai comprar cerveja, se você vai comprar água. Não interessa o que você vai comprar, todo mundo paga 5%. Agora, no caso, é 8%, tá? Então, comprou lá, é 8%. Então, vamos falar que essa geração que conviveu comigo lá, elas se formaram, porque normalmente a pessoa lá faz faculdade, faz tudo, elas se formam, e para onde que ela sai para o mercado de trabalho? Para as cidades. E quando você vai para a cidade, você não tem... Porque essa mesma pessoa, quando morava no interior, normalmente tinha aquela casa de interior e tinha um terreno grande. Porque no interior, normalmente a casa tem terreno grande, sim, tá? Então você tem um monte de carro. Só que quando você vai para a capital, você não tem estacionamento. Aí o que a pessoa... Por mais que eu goste de Chase, não sei o que lá, eu tenho família. Pô, eu posso ter um carro só. Eu vou ter o quê? Aquelas vanas. Você entendeu? Para poder... dar conforto para a família. Sim. Isso é um dos motivos que fez com que as pessoas na cidade não tenham esse tipo de carro. Sim. Porque elas não têm condições de ter vários carros. E lá no Japão também, tá?
A cultura deles são tipo assim, lançou um novo, o velho não serve mais. E não tem esse negócio, pô, mas o carro tá inteirão, tá bom. Não quero saber. No nosso conceito, dá até para pensar que é desperdício, mas isso não é desperdício, isso é o ciclo. Porque se você jogar o velho velho e comprar o novo, o que vai acontecer? Vai ter que fabricar. Vai ter que Fabricando gera o quê? Emprego. Sim. Aí o ciclo... Então esse é o ciclo do Japão. O que passou, né? Exatamente. Gustavo, que não tem como a gente, por mais que eu vou tentar colocar para vocês em palavra, é só você vendo ali, tá lá no dia a dia, acompanhando aquilo para você sentir. Porque às vezes dá a impressão de que outras pessoas falando, dá a impressão que é exagero. O que aconteceu com a minha câmera. De ter achado. Quando você escutava isso, dá a impressão, pô, eu já tinha vivenciado algumas coisas parecidas, mas não desse porte, tá? Eu já tinha perdido documento, mas documento tem nome, você entendeu? Tem endereço, tem tudo, então é simples. Só que isso aí não tinha endereço, não tinha nome, não tinha nada. Você entendeu? E a pessoa, tá? Ela pensa assim, pô, mas eu vou entregar no lugar lá e se a pessoa não vier pegar, vai ficar pro cara lá. Ela não interessa para quem vai ficar, interessa que não é meu. Se não é meu, eu tenho que passar para frente. Qual é o órgão que é correto a gente ter o negócio? É aquele órgão, então eu vou entregar no órgão. Se vai ficar pro órgão não me interessa, eu tenho que fazer o correto. É isso que o japonesada pensa. Assim. Se fosse aqui, mas eu vou entregar lá, mas aí o cara vai ficar com ele. Então se é para ficar com ele, vai ficar comigo. É isso que as pessoas pensam aqui. Que não é correto. Não é correto, você entendeu? O correto não é seu. Você tem que... Qual é o órgão especializado nisso? É esse. Então devolve lá. Você entendeu? É isso que eles pensaram. Então, foi maravilhoso. E, eu vivenciei coisas, as comidas. Isso aí. Vamos falar sobre isso. E as comidas, meu? Mosbaga, yakiniku. A gente fomos numa... Não sei se vocês perceberam, pessoal. Lá no Japão, até tinha a gente fomos lá na cidade, tinha barbacoa lá. Que é barbacoa? Tá. É uma churrascaria que tem aqui no Brasil. É churrascaria que nem no Brasil mesmo. Só que a gente não fomos. Por quê? Porque eu tenho certeza que vai ser o mesmo sistema daqui do Brasil, tá? Da gente decidimos numa churrascaria estilo japonês. Não sei se você viu lá, também se acompanhou. Sim. E lá era um barato. Não sei, pessoal, se eu não conseguir, tá, passar para vocês gravando lá o local, vocês me perdoem, mas agora eu vou falar. Eu fiquei impressionado pelo seguinte, Gustavo. Eu já tinha comido isso, tá? Na minha época, que chama yakiniku. Só que esse aí é um yakiniku um pouquinho mais aperfeiçoado. Você pegava assim na tela, touchscreen lá, aí a gente pedimos self-service, porque lá tem vários tipos de self-service. Só que o self-service lá, não é você que vai pegar, eles te trazem na mesa, tá? Então você fala assim, eu quero top tudo. Aí você abre a tela lá, o touchscreen, com tudo que você pode. Aí que você fala, não, eu quero um abaixo. Esse touchscreen também, ele não sai o que saía pra mim. Ele sai apenas o combo que você pegou. Caramba. É muito bem feito, muito bem feito. Daí a gente pegamos o top. Quero experimentar tudo. Melhor. Tudo. Daí você vai lá, por exemplo, daí a gente viu umas carnes, esse aqui. Quero essa. Daí você pede uma porção dessa, uma porção dessa, uma porção dessa. Daqui a pouco vem a mulher, te traz na mesa. Cru. Só que é Cru. Ele não é. Diferença. Por quê? Porque sempre tem aquele negócio chato. Quando você vai na churrascaria, tá muito passado, tá cru, não sei o que lá. Então lá não tem disso. Ele te traz uma matéria-prima e você faz do jeito que você achar que tem que fazer. Você dá o ponto certinho. Exatamente. E como que funciona essa grelha? Você vê que é inteligente. Se você fizer uma grelha de gás, não fica aquele mesmo gosto. Ele liga com gás, só que ele sai um fogo e aqui em cima tem um carvãozinho. Esse aqui é só para fazer o carvão pegar fogo. Passa o gosto para defumar a carne. Cara, então quando você sente o gosto como se fosse no carvão. Pegamos uma das melhores carnes, uma quadradinha assim que parece um mapa, né? Toda marmorizada, né? Sim. Parece mármore, né? Você não... Pessoal, Gustavo, fala aí. Derrete na boca. Nem morder, cara. Ele mandou uma mensagem no WhatsApp e falou que picanha na carne de segunda pra ele. Pessoal, então... eu não resisti. Quando eu tava comendo, esse cara aqui.
Gosta um pouco de carne, né? Meu, te juro por Deus, Gustavo, você não precisa nem fazer força pra mastigar. É. Você botava assim, ó. Precisa nem ter dente, amigo. Tudo bem, ele era um pouquinho gorduroso, tá? Mas a impressão que dá, galera, que a gordura, ó, imagina o que esse maluco aqui comeu. Pelo menos uns 50 pratinhos. Fala aí, a gente comeu Tá certo que no pratinho vinha quase, sei lá, uns 3 pedacinhos, mas a gente comeu. Meu, a gente Nossa. comemos demais. Tudo que dava, né? Demais. E ó, vou falar pra você, se fosse aqui, comesse aquela a carne que tem aqui com gordura que nem tava lá, Tá. te juro por Deus que você tinha passado mal. É. Tá? Confesso pra vocês que eu tava editando material, né? E aí eu vi que eles ficavam falando toda hora desse tal de Yoshinoya. E aí eu fiquei curioso. Conta aí pra gente, o que é isso? Aqui tá, pessoal. Conhecido como Tem. sukiá. Tem uma outra, não é conhecida, é que é outra franquia. Porque esse Yoshinoya é uma franquia, então tem lá no Japão também tem Yoshinoya, Sukiya e uma outra marca lá, tá? Tem pessoas que, é claro, é gosto, tá? Tem pessoas que gostam mais do Sukiya, tem pessoas que gostam mais, eu pelo menos gosto mais do sabor do Yoshinoya. Eu não curto muito o sabor do Sukiya, tá? Você vai comer. Aqui tem Sukiya. Pessoal, vocês que são aqui de São Paulo, tá? Aí em São Paulo tem que chama Sukiya. E quando você for nesse Sukiya, você come o gyudon, tá? O problema daqui do Brasil, para eles não vai ter problema, para mim sim. Porque aqui no Brasil você não pode, as empresas não podem servir ovo cru. Porque tem um lá, não sei que cargas d'água, tem a salmonela, sei lá o que biromba que é, que não pode, lá não tem problema, lá pode se vender ovo cru. Aí o que eu faço? Que é ruim, tá sujo. Não. É que a forma que o ovo é criado é diferente. Sim, é bom. Aí você pega o ovo, racha o ovo, põe lá, põe shoyu lá, mistura e joga em cima. Meu Deus do céu. Vou falar por mim? Não, vou chamar. Ô, filha, vem aqui. Deixa eu chegar aí. Yoshinoya, vamos comer no Yoshinoya. Deus me livre, guarda. Deus me livre. Papuçou, velho. Vem aqui, filha. Porque, sabe o que aconteceu? É que ela é uma pessoa que gosta dos novidades. Ela e minha esposa, elas gostam de experimentar as novidades. Elas correm o risco de comer uma coisa pior, mas elas querem uma novidade, tá? Quer experimentar o novo. E eu e esse aqui não. Se a gente comemos um negócio, gostamos, tipo assim, tá? Esse aqui, ó, é pra se ele for pedir, viu? E se ele for pedir, ele pede só o que ele já tá acostumado. Sempre. Como elas, fala aí, pega o desconhecido, que ele não come o dele primeiro. Ô, deixa eu experimentar, deixa eu experimentar. É esperto. Mas é o mesmo gosto. Mas mesmo assim eu vou comer porque é bom. Você entendeu? Aí ela chegou numa hora que ela ficou meio, tipo assim, até entendo ela, que ela ficou enjoada, porque o gosto era nosso, né? Ela ficou um pouquinho enjoada, dela, não aguento mais ver Yoshinoya. Aí a gente fomos no Mosbaga, que tem um filet fish, né? Fala aí, filho. Nossa senhora. Obrigado, filho. De nada. Olha, eu quero meu dinheiro por ter participado desse vídeo, entendeu? Então, era muita coisa que a gente tinha que comer. E às vezes você fala, puta, mas é gostoso, eu tenho que repetir, mas se você repetir eu não vou conseguir. Você sabe, porque o tempo era curto, então você tinha que fazer, puta, pegar tudo aquilo. Tudo de uma vez. Tipo o Goku quando senta pra comer. Exato, meu, é muita coisa. E foi muito, era muito, é que, o que aconteceu em relação a mim, tá? E eu conversei com a minha esposa também teve esse mesmo sentimento. A primeira vez que eu estava lá, Gustavo, eu estava lá como trabalhador. Então eu não tinha essa visão que eu fui agora eu fui como turista, tá? Sim. Então, é claro, a visão modifica um pouquinho. Antes eu não tinha aquela visão do que era bom, você ficava estressado, às vezes com a carga horária do serviço. É claro que por mais que eu não reclame, mas é claro que era cansativo. Puxa, né? Puxa, você está com sono, você... E foi que nem você disse, você saía de noite, o tempo de noite, né? Chegava de noite. Você exatamente, não via a luz do sol. Não via a luz então do era sol. complicado. Então, dessa vez eu fui com uma outra visão. Eu fui com a visão de turista. Então Sim. Cara, eu vi um Japão que eu não tinha enxergado antes. Você entendeu? Antes, por outro ângulo, né? Sim. Antes eu achava bom. Agora eu acho ótimo. Você entendeu? Então, mudou demais. E então, como que foi esse choque térmico? Porque lá tava frio, né?
E você chegou aqui na Sabe época que- mais quente. Sim. Meu, você tá Às ligado? vezes sentir bom às vezes te sentir frio é bom. Eu tô sofrendo demais, porque com esse calor que tá agora, às vezes você liga ar-condicionado de carro, ar-condicionado de casa, nem funciona. Vocês chegaram na pior parte. Putz. E ao contrário, tá? Quando a gente chegamos lá, Gustavo, e, ó, só pra você ter uma ideia. O pessoal deve ter percebido que a gente tava praticamente gravando bastante com a mesma blusa, porque a gente não levamos blusa. Você entendeu? Por quê? Porque a gente imaginávamos assim: se eu levar a blusa daqui, não vai ser eficiente. E outra, Ocupa eu não espaço. tenho blusa aqui. Quando é que você usa blusa no Brasil? É no máximo lá em junho, lá um Você pouquinho, entendeu? uns 10 dias. Então, é blusa, você não tem lá, você tem que usar jaco, não é blusa. Só que como a gente não tinha carro e a gente estava sempre entrando nas lojas, a gente não sentia frio. Por quê? Porque tudo quanto é lugar é climatizado, é quente. Só para você ter uma ideia, galera, o trem, quando você entra, o assento é quente, Debaixo tem uma Caramba. maquininha que aquece o banco. aquece. Igual de Aquece, banco de não carro. aquece. Que aquece. Caramba. Você entendeu? Então você senta no banco, você fica quentinho. Porque no Japão tem uma teoria: quando o seu pé tá quente, o resto do corpo também. Você entendeu? Então quando você coloca assim lá embaixo, assim, tá sempre quente. Então o seu pé tá sempre quente. Então, e aí você sai daí quando você sai pra rua, você tá andando, como você tá exercitando, você não sente Você frio. não sente tanto. Aí você entra na lojinha quente. Então a gente não sentia muito frio. Então, tanto eu tava com uma blusinha leve e tava andando o dia inteiro. De boa. É claro que às vezes a gente Quente, sentia né? frio, a gente entrava na lojinha e já tá quente. Então, tanto é que a gente pensamos, vou comprar um jaco. Beleza, vou comprar um jaco para usar aqui. E quando chegar no Brasil, eu vou fazer o quê com esse jaco? Então. Porque o jaco é grosso, é para esquentar mesmo. Uma dúvida em relação a isso, eu acho que o pessoal vai ter a dúvida também. Olhando lá das filmagens lá e tal, vendo o pessoal ali no cruzamento do Shibuya, deu pra perceber por que será que tanta gente anda lá de preto? 90% das pessoas usam blusa preta. É um costume japonês, será? Porque a maioria das pessoas que estão atravessando lá são trabalhadores. Então eles estão de terno, e as mulheres aquelas secretárias que trabalham com uniforme. E a maioria tá de uniforme, você entendeu? Sim. Então os homens estão de terno. É uma terno massa escuro, de gente assim, preto. tudo de preto. Porque as mulheres são secretárias, e a secretária tem a sainha e é tudo preto. Não é bem preto. Se você tivesse lá azul marinho, mas é cor escura, você entendeu? Entendi. Essa é. Porque de longe parece ser tudo a mesma Tudo cor. escuro. Ô Gustavo, você não tem noção, tá, pessoal? Só quem já esteve lá, de você parar ali, aí tem aquele negócio do cachorro, não sei se você já ouviu falar dessa história do rato. Sim. Tem aquele, é um sentimento bacana. Você para lá assim, de dia não dá tanto, mas de noite, quando você vê aqueles telão, tudo funcionando, meu Deus, te juro, até arrepia, você não tem Bonito, noção. Né? Pô, aí em São Paulo fica com essas frescuras de cidade limpa, velho. Joga LED em tudo. É lindo aquilo, é lindo, cara. Sim. Você não tem noção de como aquela é bonito. poluição visual bonita, né? Bonito. Você fala, estamos no século 30, você entendeu? Sim. Cara, é muito bonito e são muitas coisas que a gente vivenciamos, mas uma coisa que eu vou ser bem sincero, que me deixou com orgulho, demais, foi quando a gente fomos para Hiroshima. Onde caiu a bomba. Você já viu essa parte? Ainda não. Faz de conta que você viu. A bomba, onde caiu a bomba, Gustavo, quando a gente chegamos em Hiroshima, você viu lá também, você acompanhou as imagens, tá? Vocês também estão acompanhando as imagens. Onde caiu a bomba. Eu falei assim, nossa, a gente vamos ver um lugar que caiu a bomba. Quando chegou lá, eu pensei assim, putz, vai ser um sentimento de tristeza, né? Porque muita gente sofreu, muito pelo contrário, Gustavo. Você chega num lugar, te juro por Deus, pelo menos eu não vou poder falar por todo mundo, tá? Tô falando eu, pessoal. Te dá um sentimento de paz. De paz. Você vê um monumento assim, tudo, vocês estão vendo aí, vocês viram também? O prédio tá do jeito que caiu e ficou. Ninguém foi lá, pode ver, tem entulho, tem tudo,
ninguém mexeu, tá do jeito que tá, ninguém reformou nem nada, do jeito que tava lá na época, tá agora. É claro que em volta, ao redor, vocês acompanharam a modernidade que transformou. Sim. Gustavo, imagina você num lugar que caiu a bomba, tem um rio que passa que você pode pescar. É absurdo, hein? Pega uns peixes, tá? Dessa idade. Não sei se eu aqui na gravação, na legenda aí, não dá. É que a moça lá não sei se ela comentou enquanto eu estava gravando. Eu lembro que ela comentou que as pessoas, como que ela, nos finais de semana, é claro que como estava frio não tinha muita gente, mas quando está quente, as pessoas vão na beira desse rio, levam a churrasqueira e fazem churrasco. Caramba. Meu, e pode nadar, dá pra nadar, dá pra fazer tudo. E galera, isso aí é no centro. Bom, se você mora em Campinas, lá na Norte Sul, lá no centro, um rio passando no meio da cidade. Caramba. Imagina o que é isso. De modo geral, eu fiquei impressionado com o Japão. Aí quando eu falei assim, tá tudo jóia, aí eu tentei fazer alguns vídeos lá, até liguei pro Igor, tá, pessoal? Eu encontrei com o Igor no salão do automóvel. O pessoal pergunta bastante, sim, né? As pessoas que me perguntaram, eu até encontrei com ele, tá? Lá no salão, mas ele tava com uns amigos dele, tava com uns conhecidos dele, e ficava chato. Eu fico meio assim de tirar a pessoa do conforto dele para poder fazer gravação, então não quis incomodar ele, tá? Depois ele também tentou o máximo possível para a gente poder se encontrar, para a gente fazer alguma matéria, mas toda vez que ele podia, eu não podia. Quando ele podia, eu não podia. Aí ficou, desencontrou esse nossa união aí. Mas só tenho que agradecer a força que o Igor deu pra gente do canal aí, quando ele veio pro Brasil, deu uma força tremenda pra gente, você entendeu? Só tenho que agradecer. Na próxima oportunidade, com certeza, a gente vamos poder se ver e vamos poder tagarelar um pouquinho. E agradecer, quando eu falei assim, porra, deu tudo errado com o Igor, daí o Didi Nambei tinha já me mandado, se você precisar querer andar com o carro, é só dar um toque. Mas como eu já mencionei que eu não tinha ido atrás do carro, eu falei assim, já que eu tenho um dia livre aqui, qual que é o problema de dar que nem se fala, dar uma botinha, né? Tudo certinho, daí a gente entramos na pista e vou falar uma coisa pra vocês. Que eu tive, assim, foi bem difícil pelo fato que são duas coisas. Aquela emoção, tá, Gustavo? O meu filho, acho que deve ter na época, na hora, notou. Por que razão eu não andei muito? Foi por dois motivos. Uma, porque, eu vou ser bem sincero, a emoção de estar dentro de um carro de drift lá no Japão foi demais. E eu comecei assim, tipo assim, como você fica com aquela emoção, você não respira direito. Eu comecei a ficar com falta de respiração, te juro por Deus. Deu umas 2 voltas direto, parecia que eu ia desmaiar. Juro por Deus, faltou ar. Eu tava parecendo assim, que ia desmaiar. Teve uma hora que eu tive que parar assim, ficar assim, porque eu não tava conseguindo respirar. Tá certo, tô meio gordo, meio obeso, tudo bem, concordo, mas não era a parte, você percebia que não era a parte física, era a parte emocional. Então, tipo assim, daí eu saí... Aquele turbilhão de coisa na cabeça, exatamente, né, pô, um carro do lado, eu tô dirigindo do lado direito, tô no Japão, e caiu a ficha, né? Os últimos dias eu fiquei meio tenso, porque eu não sabia se ia conseguir andar, não sabia, ficou nessa tensão, então você fica naquela empolgação. O Didi chegou e falou assim, porra, você não vai andar mais? Eu falei assim, putz, Didi, já tô satisfeito. Por quê, pessoal? Às vezes as pessoas pensam assim, porra, tem pneu, tem combustível, não, eu vou ter que usar, e fica nessa mesquinharia, entre aspas, assim, né? Querer usufruir. Mas eu andei pouco, mas fiquei com aquela sensação, tipo assim, gratificante, pelo fato de o Didi ter me ajudado. Então eu fiquei com aquele sentimento bacana. Aí normalmente você chega e fala assim, não, eu vou dar mais uma volta. Vamos supor que se eu tivesse dado mais uma volta, quebrasse o carro. Ou eu errasse lá também, porque a gente está sujeito a erros, batesse o carro.
Você acha que eu ia estar nesse sentimento? Então, Não iria estar sem. você terminou contente e falando contente, né? Sim, entendeu? Se fosse ao contrário... Exatamente. Então não adianta você ficar, não, vou dar mais uma volta, vou andar mais, vou andar... Por quê? Porque de repente uma coisa que poderia ter um final feliz vai ter um final desagradável. Você entendeu? Então tá bom, vamos parar por aqui. Sim. Só tenho que agradecer o Didi Nambei, que ele conseguiu me proporcionar isso aí. Ele, terminando tudo isso, me levou para a estação, sem igual. Só fiquei devendo uma para ele, porque ele também, da mesma forma que eu gosto de jogar, então lá chama Patinco. Na verdade não é Patinco Suroto. Não deu tempo para mim jogar umas partidas lá e do Patinco com ele jogar. Mas vai ter uma próxima oportunidade que a gente vai mais tranquilo lá, vou ter mais tempo. Porque tem muitas coisas que eu fui fazer agora, que na próxima estadia no Japão não vou ter essa coisa para fazer. Vai então fazer vai ter... outras, né? Exatamente. E aí você chegou a ver alguma coisa diferente lá, meu? O clima lá era diferente, tava nevando, como que foi? Você foi pra neve? Sim. Eu até aluguei snow para ele, para mim, para minha amor, para minha esposa, para minha filha, todos. Daí a gente fomos tentar andar. Uma que é claro, tá? Hoje eu tenho, com a idade que eu tenho, é complicado, tá? E eu fiquei realmente, sinceramente, eu fiquei com medo, não só por mim, mas de tentar querer ensinar para eles uma coisa que eu não sei. Você entendeu? Eu não sei como ensinar eles, não sei como segurar, porque eu vou ter que segurar. E se de repente eu não conseguir, eles se machucar. Aí machuca os dois também, né? Você entendeu? Então eu não quis arriscar, tá, pessoal? Vocês viram na imagem que a gente até temos os snow tudo e eu não decidi não arriscar para não fazer besteira. É melhor a gente fazer o que sabe e deixar uma próxima oportunidade, quem sabe a gente vamos exatamente para fazer isso. Mas então a gente não subiu. E a gente subimos lá de bondinho. Você não tem noção de você ver. É umas árvores assim, né? Que quando neva, só que lá, como venta bastante, a neve, ele não fica fofo, ele fica parecendo um gelo. E neve em cima. Aí fica parecendo uns bonequinhos. Te juro por Deus, parecia o Star Wars, não parecia? Então, são coisas assim que você fala assim, é visão única, assim, entendeu? E esse tipo de coisa eu acredito que, como qualquer lugar que você vai nesses assim, tem essa propaganda desses robozinhos de neve, assim, entendeu? Quem sabe, né, Gustavo, se você que está do outro lado dessa câmera conseguisse entender um pouquinho do contexto, pudesse se esforçar um pouquinho mais, ajudar um pouquinho a gente na indicação, divulgando a gente aí, na indicação do canal, para que a gente conseguir um certo público aí, para que a gente conseguimos um pouquinho mais de ferramenta. A ferramenta que eu estou dizendo é financeiro mesmo, tá, pessoal? Umas ferramentas financeiras para que a gente conseguisse investir um pouquinho mais, tá? E com certeza a gente somos uma equipe que a gente não é tudo para nós, não. Porque com certeza, é tudo a gente sempre vocês. pensa primeiramente em vocês, depois na gente. Então, a única coisa que faltou, que eu vou deixar registrado nesse episódio aí, nessa viagem, foi a presença desse camarada aqui, tá? E eu te garanto para vocês que não foi por falta de vontade, falta de empenho dele, falta de empenho meu. A gente tentamos de tudo quanto é maneira. Mas não deu, né? Dessa vez não deu. Não deu. Mas galera, se vocês ajudarem, quem sabe numa... Quem sabe, né? Vocês querem ou não querem uma matéria bacana? Com a equipe inteira lá. Que a gente vai no Togei, vamos lá no Porto de Nagoya, que a gente vai fazer altas filmagens. Aí a gente vai só pra ver os negócios, só pra fazer isso. Só pra ir na montanha, ver os carros, né? Aí a gente vamos atrás do onde o bicho pega. Você entendeu? Ajuda nós. É isso aí, galera. Ajuda a gente aí. Até mais. Vocês vão ajudar ou não? Bom, e outra, não se esquece do sorteio dos 15k, viu? Já a gente chega, hein? Vocês têm que... Vamos dar uma fervida nisso aí. Manda pros seus amigos aí, pra todo mundo. Que vocês estão concorrendo, hein? Abafador top HKS. Obrigado, galera, pela atenção aí de vocês. Até mais. And me